Vamos lá. Último jogo de, do torneio de inverno em Caxambu. Foi contra o Nicolas, que, sei lá, deve ter uns 14 anos. E ele falou antes do jogo que ele queria jogar um negócio mais. é, Umas aberturas mais divertidas, um negócio assim. E eu tava pensando assim, não vou jogar Siciliana porque eu vou mostrar pra ele que eu não sou um homem de uma abertura só. Então, ele jogou E4, joguei E5, eu não joguei C5. Cavalo F3, cavalo C6, D4, abertura escocesa. E aí ele jogou o gambito escocês. E graças ao Pedro Trent, eu sabia aqui que o melhor lance era cavalo F6. E o mais importante ainda, eu sabia que E5 respondia com D5. E que bispo B5 respondia com cavalo E4. E aí acabou minha teoria, mas deu pra deduzir o resto, porque ele jogou o cavalo por D4 e aí eu joguei bispo C5. Eu passei uns 20 minutos calculando isso, porque eu nunca tinha jogado essa linha de pretas. E aí depois de cavalo por C6, que perde um cavalo com ameaça de duplo, de descoberto aqui, eu tenho bispo por F2. E depois de rei H1, rei F1, eu tenho dama H4. E aí isso é tudo teórico, por incrível que pareça. E ele jogou é, cavalo C3. E aí eu tinha que ter jogado simples. Eu tinha que ter jogado simples, mas eu queria me divertir também. É muito fácil aqui rocar. O rei tá destruído. A dama tá protegendo o bispo. O cavalo aqui. Se ele tomar aqui, tudo bem, eu desenvolvo o resto das peças. Tem um cavalo caindo aqui. A posição tá muito simples de jogar. Então, era só ter rocado. Ou então uma coisa que também é simples e que eu não fiz é jogar 6, porque ele não tem mais descoberto. Qualquer descoberto aqui que ele tem agora eu capturaria o bispo. Então, muito simples, mas eu quis ir pra bagunça. Fui punido por isso depois. B por C6. É, e aí tinha um lance bizarro aqui que eu não tinha visto nos meus cálculos. Dama por D5, eu não posso capturar porque tá cravado. Eu não vi isso. Mas ele capturou aqui. E aí eu jogo Rei F8. E claro, ele não pode capturar aqui porque ele perde a dama. É, Aí, sei lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aqui ele leva mate. Quase, quase mate. Enfim, ele perde a dama. É, ou então eu faço tipo isso aqui, e aqui ele tem que dar a dama direto. Não sei, tinha várias linhas assim. O importante é que ele não pode capturar a torre, e ele sabe disso, e ele jogou dama por D5. E aí o que eu tinha que ter feito? É, eu tinha que ter feito quase o que eu fiz, mas em outra ordem. O que eu fiz foi: opa, bispo A6. Mas esse cavalo aqui tá importante, o cavalo pode vir pra cá, o cavalo pode fazer várias coisas. Então, deixa eu trocar o cavalo, e aí eu jogo o bispo A6. Pelo visto, eu tinha que ter jogado o bispo A6 de primeira aqui, porque eu tava com medo desse lance. Mas aí eu volto o bispo e tô ameaçando mate, tô ameaçando tudo. Então eu tinha que ter jogado simples de novo. Só voltar o bispo. E aí ele jogou isso e eu vi o lance torre D8, porque se tirar a dama tem mate aqui. É, E aí ele jogou isso aqui. E eu pensei, simples. É, Se eu tomar aqui, ele tem que tomar de dama e deve ter alguma coisa aqui. Sei lá, deve ter. Porque ele vem aqui e vai ter que sair. E, e aí eu realmente gastei muito tempo pensando aqui. E cometi o maior erro do jogo. Ou talvez tenha um erro maior depois, mas cometi o maior erro do jogo. É, Porque eu resolvi insistir nessa ideia, mesmo com tantos problemas. Os problemas são:
Essa torre cai, mas eu eu tô levando isso aqui. Ou então, eu tô levando mate aqui, né, na verdade. É, então, sei lá, se eu fizer isso aqui e aí ele toma, toma, eu saio, enfim, tá caindo minha torre aqui. Aqui tem mate de novo. Tinha que ter jogado isso, né? O importante tá caindo minha torre aqui. E aí eu tô com 2 peões a menos. Então, eu não sei por que eu fui pra essa ideia. Eu não sei mesmo. É uma ideia muito ruim. Muito ruim. E tipo, se ele fizer isso aqui eu resolver dar um cheque, aí eu tô mais perdido ainda, porque eu perco meu bispo e aqui não tem nem perpétuo. Tipo, ele pode jogar, sei lá, rei G3, dama G6, rei F4 e agora não tem mais nada. Se jogar, sei lá, isso aqui, aí como que ele sai na verdade? Aqui, 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 sei lá. É, enfim, eu tô com um peça a menos aqui. Não funciona. Então, eu joguei torre aqui, pensei por mais um tempão e voltei com a torre. Que estúpido. E agora eu perdi a vantagem. E aí ele jogou esse cheque, né? E aí eu tinha que ter feito esse C5, que é meio estranho. Eu pensei nisso, mas eu achei meio estranho. É, Parece que faz sentido dar um peão a mais pra você deixar o rei quase seguro. Mas eu só fugi com o rei. E aí, torre de AD1. E aí eu joguei esse lance aqui, que sacrifica o bispo, mas eu pensei que eu tinha um perpétuo. Eu tenho, mas eu pensei no perpétuo errado. O perpétuo certo era isso aqui. Opa, isso aqui. E aí, rei E1, dama H4. E aí, sei lá, isso aqui, dama E4, agora eu tô atacando a torre. E se ele vier pra cá, aí eu tenho um perpétuo aqui. E aí ele... Muito difícil de ver, né? Eu joguei esse aqui e depois vim pra F4, mas aí dama F3, opa, aí rei aqui, eu tô com uma peça a menos. Aí eu tirei aqui um espaço pro rei respirar, mas aqui eu já tava lutando só pelo empate. Rei H7, e aí eu botei a torre aqui pra pegar o peão, mas tem que tomar muito cuidado, porque depois que ele tira o rei, se eu pegar o peão com a dama, ele ele troca aqui. E se eu pegar o peão com a torre, ele pode jogar esse, né? Que troca a dama forçado, porque tem uma cravada aqui. Então, não tomei o peão. Eu joguei cheque, G3, vim aqui para atacar o bispo e forçar dama B1, rei H8. E agora dama B3, tentando trocar as damas, mas eu volto a dama para tentar dar outro perpétuo. Aqui, no caso. Aqui. E aí, sabe, não é difícil de ver. Se ele fizer alguma coisa, aí eu tenho isso aqui, né? Agora eu tô ganhando. Enfim, eu esperava só dar o perpétuo, mas claro, ele protegeu o perpétuo com esse lance. E aí eu joguei a torre aqui pra tentar dar o perpétuo de novo. Agora de torre, se ele cobrir a torre eu troco a torre e depois eu fico dando cheque aqui. Então ele voltou aqui pra proteger esse lance. E aí eu joguei dama captura aqui. E se dama captura aqui, dama captura aqui. E aí eu tô com um peão a mais e tô com mais atividade. E tenho alguma chance de empatar. Pelo visto, o computador não tem medo dessa variante. Eu daria ganho pra ele. Mas ele jogou bispo F4. E aí eu joguei dama E2 cheque. E aí quase que a gente empatou nessa posição. A gente até repetiu uma vez. Mas a ameaça aqui é jogar isso e mate. Então
ele resolveu não repetir e defender do mate. E aí eu joguei isso aqui do mesmo jeito, que é o meu único plano. E ele jogou dama C2 pra cobrir esse cheque com... Pra cobrir esse cheque com a dama. E aí eu joguei dama por C3, agora eu tô com mais um peão. E H2. Dama aqui para tentar dar outro cheque. E cair possivelmente em um dos meus golpes, que é se ele jogar a torre G1, que foi o que aconteceu, inclusive. Eu troco a torre e na hora que ele captura eu pego o meu último peão. E troco a dama. Então agora eu tô com um final empatável. Porque eu tô com 3 peões a mais contra o bispo. Então eu tô com 5 peões contra 2 peões e um bispo. E aí eu joguei esse final terrivelmente. Tentei ativar meu rei e tal. Mas é sempre bom lembrar que o único jeito dele ganhar esse final é se ele promover um dos 2 peões, né? Óbvio. Porque não tem como ganhar só com o bispo. E aí, com esse lance eu sou obrigado a voltar. E aí ele quis ir pra lá, que foi um erro. E aí eu tomei, e agora tem um peão só. O único jeito dele ganhar esse jogo é se ele promover esse peão. Eu pensei assim, não, eu dou a volta e pego o peão. O bispo não consegue proteger, o bispo só consegue atacar o meu. E isso foi um erro brutal que eu cometi, porque depois de rei E6 ele tem rei E4. E aí meu rei nunca chega lá. E o rei dele vai chegar, então, sei lá, eu posso dar um cheque, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou chegar. E ele vai chegar. Então, sei lá, tô quase chegando, mas tá tudo protegido. Então, ele vai promover esse peão. Aqui é a minha vez, né? Ele pode jogar isso, e aí... Sei lá, vamos supor que eu jogue isso. Aí ele pode jogar rei F4. Aí eu vou avançando mais ainda. Aí bispo G5. E aí... Não é tão fácil de ganhar, mas agora ele tá quase ganhando. Bispo F6, rei H6, rei G4, A2. E agora o bispo pega aqui. E alguma hora vão acabar meus lances. E eu vou ter que entregar esses peões, literalmente. Então... eu acho que agora deu pra ver por que ganha. Mas ele nem jogou isso. Ele jogou ao toque, bispo D2. Ele jogou rapidão. E aí eu chego, pego o peão e empata. E a gente acordou no empate, claro, porque não tem como eu ganhar isso também. Qualquer coisa que eu fizer, o rei pega. Eu avanço um peão, o rei pega o outro. E o bispo... Opa, aqui é a vez dele. O bispo pega aqui. Então, empata. E assim acabou o torneio, com uma vitória, 2 empates, 3 derrotas. E ok, eu acho que não é tão bom não, mas foi longe de ser ruim. Deu para aprender muito com essas partidas. Então é isso.